Vamos abrir as nossas Bíblias, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10 até o verso 18. Eu vou começar do verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A princípio, o meu título da mensagem não era esse, Jesus glorificado. Eu ia colocar um título ali: Com temor e tremor. E eu sempre acho que quando nós tocamos essas coisas de Deus, nós pisamos essas coisas de Deus, o solo de Deus tem que ser com grande temor e tremor. E aí, por conta e risco, eu escolhi esse salmo no livro dos Salmos, o salmo número 2, o verso 11 e 12, que diz assim: Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai-o, filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E aí, para a gente começar, eu fiquei por dias, eu já tinha um rascunho dessa mensagem, bem que a gente não monta a mensagem, de repente o Senhor, no último momento, o Senhor, Ele muda os nossos planos. E eu fiquei pensando, o Elcio compartilhou sobre Jesus, a visão que João teve lá na ilha, sobre Jesus homem, esse glorificado. E eu fiquei pensando, Jesus o tempo todo, desde o seu nascimento, ele tem essa primazia de ser reverenciado, de ser glorificado, de ser exaltado. Quando do seu nascimento ali, a palavra fala que aqueles reis vindo do Oriente, e eles guiados por aquela estrela, eles jornadearam por noites, porque eles andavam à noite, porque a estrela guiava onde ia nascer o menino. E quando a estrela ali indicou o lugar onde nascera o menino, a primeira coisa que aqueles reis fizeram, desceram das suas caravanas, dos seus camelos, e ali fala que eles se prostraram aos pés do menino e abriram seus tesouros e tal. Dias depois, quando Maria e José, a mãe de Jesus, foi apresentá-lo, o menino recém-nascido, no templo, e a palavra fala que ali em Israel havia um homem temente, um homem íntegro, chamado Simeão, e essa passagem está ali no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E Simeão, tocado pelo Espírito, ele subiu ali para o templo, e quando chegou Maria e José com o menino para ser apresentado, fala que Simeão pegou aquele menino
nos braços e apresentou ao templo, e ele disse: eu já posso morrer, a partir de agora já posso morrer, porque meus olhos viram a salvação para Israel. E ele disse: esse menino, ele será o levantamento tanto quanto a ruína de muitos em Israel, e uma espada transpassará o seu coração. Ela fala assim que a mãe dele, Maria, observava tudo aquilo e guardava no seu coração. Reverência ao nosso Senhor. Dias depois de nascido, aos 12 anos de idade, quando ele está ali no templo, a família subiu ali para adorar, ele está ali discutindo com os doutores da lei ali no templo, e aqueles homens sabedores da palavra, entendidos, eles se calaram diante do menino com 12 anos de idade, por tamanha sabedoria que havia nele. Reverência ao menino. E depois, quando da sua prisão, ali no Getsemane, ele fala que os soldados procuraram Jesus, e Jesus estava no meio dos seus discípulos, e aquela confusão, e Jesus grita lá do meio dos seus discípulos, ele estava no meio daquela multidão, ele grita: a quem buscais, a quem procurais? E os soldados dizem: a Jesus, o Nazareno. E ali fala que ele antecipa os seus discípulos, ele sai à frente, se mostra aos soldados e fala assim: eu sou. Lembrando lá no Velho Testamento, o grande eu sou. E a palavra fala que aqueles soldados, todos caíram por terra, porque viram o grande eu sou. Isso é uma breve introdução, somente para a gente saber quem é o nosso Senhor. Ele é digno de toda reverência, de toda glória. E quando nós começamos a ver essas visões de Apocalipse, e de agora para frente, tudo nós vamos falar sobre visões de Apocalipse. Isso aqui é uma pequena porção. A gente vê que no Senhor sempre há a glória. Cristo na eternidade passada, Ele é pré-existente e criativo. Isso não há sombra de dúvida no nosso coração. E Ele estava o tempo todo propondo nossa redenção e se preparando para ela. Depois nós ouvimos Ele encarnado, sofredor nessa terra, e passou por todo tipo de sofrimento que nós sabemos. Nós sabemos que esse Jesus é aquele que inclinou-se do céu para a terra, e humilhando-se na terra, que Ele teve uma vida totalmente de humilhação, e aquela morte de ignomia, aquela morte que significa ser exposto à vergonha pública. Depois disso nós ouvimos esse Jesus ressurreto e glorificado, e Ele tendo triunfado sobre a morte, Ele tendo vencido também a sepultura, tendo subido aos céus e sido exaltado à destra de Deus, muito acima de todos os principados e potestade, Ele tornou-se o cabeça da igreja. Ele iniciou a igreja na terra, e o Elcio lembrou muito bem na mensagem dele, que lá na visão de João, a preocupação dele com a igreja, graças a Deus por isso. João não se apresenta como um apóstolo, mas como nosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João era igual a qualquer um de nós. Ele tinha sofrimento, tinha tribulação. E a gente vê que aquele profeta de Deus, cativo naquela ilha, ele teve uma visão do Salvador, e que enriqueceu toda a igreja primitiva, a igreja de 400 anos atrás, e a igreja hoje, e a igreja, se o Senhor não voltar nos próximos dias, futuramente. O Senhor tem enriquecido a igreja com essa revelação. E a gente vê que não há necessidade de nós nos banirmos dos lugares frequentados pelos homens, como fizeram os eremitas, a fim de termos uma visão divina. Eu me lembro uma vez, uma história, eu já falei isso para os irmãos aqui, o nosso amado irmão Gino, um dia contou que tinha um irmão lá na Colômbia, que era um irmão simples. Ele falou assim: o mundo está perdido,
vou me retirar. Ele se retirou lá para uma montanha e ficou sozinho lá como um eremita, e ele orava noite e dia, e ninguém sabe o que aconteceu com aquele irmão, se bicho comeu ele, ou se ele foi arrebatado. Ele não voltou mais, ele ficou lá, orando pela situação, pelas coisas da igreja. Então nós não precisamos disso, a fim de ter uma visão divina. Assim como João, podemos esperar que Cristo venha especialmente para perto de nós, e Ele vem. E Ele veio lá para João naquela ilha, praticamente deserta. Ontem eu estava vendo uma imagem aérea de Patmos, não tem 10 mil habitantes, então uma ilha, uma pequena ilha, imagina há 2000 anos atrás. E aqui quando o versículo fala assim, quando João diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor, o Elcio compartilhou alguma coisa sobre isso, eu queria também falar, vai de encontro do que ele falou, mas eu encontrei como se fosse o memorável Sabá, o dia do Senhor, que significa o sábado da paz, o 7º dia do Gênesis, após 6 dias da criação, que é o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é o Sabá. E ali João atingiu um estado de consciência e comunhão. Isso aqui lembra Paulo lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo fala assim, eu conheci um homem que se no Espírito foi arrebatado ao 3º céu, e ele viu coisas, e Paulo não falou nada do que ele viu, mas é isso um estado de consciência espiritualmente falando, que você está tão em comunhão, íntimo com o Senhor, que você tem, e o Senhor revela essas coisas. Então, num lugar distante ali, exilado, João foi em pensamento de volta a Éfeso e no seu amado povo. E João era de Éfeso, que naquele dia, naquele momento, estava reunido, a igreja ali em Éfeso reunido, comemorando a morte e ressurreição do Senhor. Embora João não pudesse participar com eles do pão e do vinho, ele participou em espírito. Os irmãos estavam ali desfrutando daquela doce comunhão e alegria. João entrou em uma condição da qual suspendeu todos os movimentos e faculdades da vida natural dele ali. Ele estava totalmente em espírito. Por isso que ele fala, achei-me em espírito. E esses momentos são concedidos somente a homens de alma totalmente elevada. Enquanto contemplava a ressurreição da mesa do partir do pão, ali em comunhão, e João possivelmente podia estar pensando naquele momento que os irmãos estavam ali reunidos, num tamanha comunhão, que ele viu o Senhor ressurreto, dessa visão, desse Jesus glorificado. Então a gente vê pela história que são os cativeiros, que mestres de toda a palavra, homem inspirado por Deus, tem recebido tesouros, recebido revelações, e tem sido útil para a igreja desde do seu início, a igreja primitiva, e o é até hoje. Quando a gente vê alguma revelação que o Senhor passou para os irmãos do século passado, é isso. Os irmãos em profunda comunhão, intimidade com o Senhor, e o Senhor revela. Foi no exílio que Jacó viu Deus em Betel, lá em Gênesis 28, aquela visão da escada de anjos subindo, descendo. Então, foi no exílio lá que Jacó viu isso. Foi no exílio que José tornou-se o salvador de Israel, quando ele foi entregue, abandonado e escravo lá. Foi no exílio que Moisés contemplou a glória de Deus. Quando Moisés estava com o povo ali, ele só tinha problemas e dificuldades, mas quando ele subiu para ter comunhão com o Senhor, ele viu a face, ele viu a glória de Deus, e aquilo resplandecia nele o tempo todo. E foi no exílio que Daniel teve a visão do ancião de dias. Foi no exílio também que Paulo escreveu 4 de suas maravilhosas epístolas, aquelas epístolas que ele escreveu da prisão, que são Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foi no exílio também que Lutero deu sua tradução da Bíblia. A palavra era escondida, ela estava nos porões, ela estava guardada, e aí Lutero deu essa tradução da Bíblia para o mundo. Foi naquela ilha ensolarada, onde estavam todo tipo de condenados, presos ali, que Deus viu naquele lugar, o lugar mais doce,
mais amado de todo o seu imensurável universo, para ele conceder essa visão para João. Isso é uma pequena parte da visão. O livro todo de Apocalipse fala em visões. E aí para frente a gente vai ver as visões. Uma frase de um amado irmão chamado William Graham, que morreu em 1958. Ele diz assim: abençoada seja a machucadura, abençoada seja a pisadura, onde traz tais bênçãos. A dificuldade que revela tais tesouros e o cativeiro que desvenda para nós o tal Cristo. O Senhor nos ajude nessas coisas e nos conceda um espírito quebrantado e humilde para o Senhor se revele cada dia para nós. Há uma necessidade hoje. O Elcio compartilhou, e eu também queria falar alguma coisa, a visão da igreja e sua essência. João teve uma visão da igreja, porque a igreja, ela está o tempo todo no coração do nosso Senhor. Nós sabemos que Jesus é o mistério de Deus, e a igreja é o mistério de Cristo. E os 7 candeeiros de ouro nada mais é do que as 7 igrejas. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 12: virei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi. Primeira coisa que João viu, as 7 igrejas. Amém. E logo em seguida, um semelhante ao homem, a Jesus glorificado. E o Elcio disse também que é isso mesmo. Quando a palavra fala Jesus Cristo, é até o momento que ele está em vida, ou estava na terra entre nós, Jesus Cristo. Quando fala Cristo Jesus, ele está já ressurreto em glória. E diante disso nós temos aprendido que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso nós já sabemos. Que Cristo é o cabeça da igreja, tanto aqui na terra, como ele o é e vê e revela para nós na glória. Que ela, a igreja, é o projeto eterno de Deus. Tanto que fala, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, ele vai vir com os seus e para julgar. Que através da igreja, que deve se fazer conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais, com a multiforme sabedoria de Deus, é através da igreja. Deus poderia facilitar isso tudo para nós. Falar, eu sou Deus para as potestades aí dos ares, para os demônios, eu sou Deus, acabou, e eu que mando, mas é através da igreja. Olha que coisa fantástica. É através da igreja que o Senhor vai, quer que seja conhecido todas essas coisas dele. E que a igreja é gloriosa, ela é sem mancha, santa e sem nenhum defeito. É isso que o Senhor vê. É isso que o Senhor quer, deseja, que ela seja gloriosa. E os candeeiros, fala sobre luz, lógico. E luz nos remete à verdade e conhecimento, que é o oposto de trevas, que representa o erro e ignorância. Então o próprio Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Está escrito lá em Mateus, o próprio Senhor falando isso para a igreja. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando a igreja fala em ser luz, ela deixa de ser cristã. Há necessidade. Olha a importância da igreja ser luz neste mundo de trevas. Senão ela não é igreja, ou ela não é igreja cristã. Exemplo: a lua não faz nada a não ser brilhar. E essa luz, o brilho da lua, move o mundo todo, porque a sua luz não é auto-originária. A lua não tem luz própria. Ela recebe a luz. Ela é derivada de uma luz. Ela é escura, mas quando o sol da justiça bate nela, ela brilha. Somente Cristo é a luz que não é criada e não alimentada. Ele tem luz em si mesmo.
E é dessa luz que a igreja deve se alimentar e ela ser totalmente dependente. E assim ter glória divina e espiritual. João Batista, a palavra lá no Evangelho de João diz assim: ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Amém. Ou seja, na melhor das hipóteses, podemos ser apenas lâmpadas que estão acesas e brilhando, acesas pela mão de Deus e alimentadas pelo Espírito Santo. Precisamos que Cristo nos dê luz. As igrejas são como lâmpadas, e os seus ministros, os anjos, serão como estrelas. Por isso ela fala que ele tem as estrelas na mão. Ao anjo da igreja tal escreve. Então o Senhor precisa encontrar anjos na igreja para ele poder falar e escrever. As trevas cobrem a terra hoje, isso é visível. Os homens amam mais as trevas do que a luz, porque seus atos são maus. Os cristãos são chamados para fora dessas trevas e direcionados para a maravilhosa luz de Deus. Que cada assembleia cristã, onde quer que ela exista, em cada era, cada uma deve ser um centro de luz nas trevas que estão prevalecendo. O Senhor nos ajude a ser essa luz no meio dessa infinidade de trevas. E o Elcio compartilhou, eu também queria fazer uma parte aqui. A gente deve distinguir o que é a unidade da igreja. A unidade da igreja normalmente é promovida pelos homens. E eu já ouvi muitas histórias de irmãos que falam assim: vamos unir a igreja. Aquele grupo lá, com esse cara, une por um tempo, daqui uns dias não dá certo, separa. E muitas histórias. Nós temos a mesma visão, então vamos caminhar junto. Promovido pelos homens, não dá certo. Unidade cristã como obra de Deus, aí sim dá certo, aí sim funciona. Reunião da igreja pode ser uma ambição do nosso coração humano, com as suas posições eclesiásticas, dogmáticas, mas a unidade cristã é a criação do Espírito de Deus. E um exemplo disso está lá em Efésios capítulo 4, quando João fala: andar de modo digno que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor e esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que ele fala preservar? Porque no coração de Deus a unidade da igreja já existe. A unidade da igreja como cristã já existe no coração de Deus. A unidade do Espírito, ela é universal. Você encontra um irmão lá do outro lado do mundo e você vai ter comunhão com ele, você sabe que ele é um irmão, ele é um cristão, porque o Espírito nos proporciona isso. Unidade do Espírito. Porque foram estabelecidas para o mesmo propósito, e todas foram alimentadas com o mesmo óleo e foram reunidas em torno do mesmo Senhor. Um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. É isso, unidade cristã. João viu novamente 7 candeeiros de ouro, e ouro fala de pureza e preciosidade, que é uma condição ideal. Infelizmente hoje o ouro é misturado com muitas coisas que a gente vê por aí, principalmente com o mundo. Mas mesmo hoje a igreja tendo perdido a pureza primitiva, todavia, na visão e no propósito de Deus, elas são de ouro e são preciosas para o nosso Redentor. Fiquei pensando sobre essa frase, falei: meu Deus, mesmo assim a gente caminhando assim, e com os nossos problemas, nossas dificuldades, aos olhos do nosso Senhor ela é preciosa. Diante disso, tanto os cristãos quanto as igrejas devem se aproximar cada vez mais de Cristo. Há muito tempo atrás, estava na reunião com os irmãos, e eu vi o irmão na hora de orar lá, e ele ajoelhou no chão, e ele chorava, e ele clamava, e falava: Senhor, o que nós temos feito com a tua igreja? Senhor, como nós temos conduzido a tua igreja? Senhor, nos ajude, dê condições de saber como lidar com essas coisas. Então isso é uma coisa que tem que
está presente no nosso coração. Número 7, é isso mesmo que o Elcio compartilhou, designa a plenitude de todas as coisas mencionadas na visão. Número 7, para mencionar o que significa todo o corpo de Cristo, de todos os tempos e lugares. A igreja primitiva, a igreja 500 anos atrás, a igreja é hoje e a igreja será amanhã. Essa completação, esse número perfeito, o que é lá que significa? Deus Pai, Filho e Espírito, 3, e o 4 é o homem, né? Então, 3 mais 7. Então Deus vê assim. Ou seja, característica de uma igreja cristã até o final de sua carreira, a igreja tem que ser assim. Porque o Senhor comprou ela com o seu próprio sangue, ao preço que Ele pagou. E o que João vê desses versículos 13 até o 16? Ele vê um Cristo vivo, um Cristo humano, porém um Jesus glorificado. E Cristo é desvendado, Cristo sempre é descoberto. Não é outro, senão o eternamente divino Cristo. Não criado, mas criador de tudo. Aquele que é gerado de si mesmo. Cristo que em sua pessoa acrescentou humanidade à deidade. É isso que João está vendo lá. E ele está caído como morto aos seus pés, e ele não tem coragem de olhar. Esse Cristo, Jesus glorificado, viveu entre nós uma vida sem pecado. Morreu uma morte vicária e expiatória. Cristo que quebrou as ataduras da morte. Cristo que saiu da sepultura, ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus. É o mesmo que João está vendo. E aí para frente a gente vai ver João dizendo assim: eu vi um cordeiro como recentemente morto, imolado. Ele está vendo o mesmo Jesus. Isso é para o futuro, mas ele está vendo. Como entender essas coisas também não sei, mas isso tem subido no nosso coração. Esse Cristo que tem domínio universal, que ele é ministro e juiz. Rapidamente, como descrever? O traje cingido de ouro, cingido todo de ouro, a cabeça e os cabelos brancos, olhos como chama de fogo, os pés como bronze fundido, a voz como o som de muitas águas, a mão direita segurando as 7 estrelas, a espada de 2 gumes saindo da sua boca, um brilho como o sol na sua face. Só será visto isso espiritualmente. Foi isso que João viu. E eu creio que se fosse comigo eu tinha que estar morto, porque vivo ninguém suporta ver isso. E ele é semelhante a um filho do homem. Anuncia que Jesus, humano, é agora Jesus glorificado. Ele possui a expressão a filho de homem. É a deidade incorporada em humanidade glorificada. A deidade incorporada em humanidade glorificada. A visão e a cara de João. A visão. Imagina a cara de João, falando assim: esse Jesus, que lá na terra, quando eu estava com ele, de vez em quando eu reclinava a minha cabeça no peito dele. E agora? Não tem nem coragem de olhar. Ó Senhor, sabemos que o Cristo do Apocalipse é o mesmo dos Evangelhos. Nós sabemos disso. Ele foi o Filho do homem na terra, e ele é o Filho do homem na glória. Jesus glorificado. João está vendo esse Jesus glorificado, e ele sabe que esse Jesus glorificado é Deus. E aí para o capítulo 2 para frente, que o Diniz possivelmente vai entrar, vai nos revelar isso. O próprio Filho do Homem afirma ser Deus, quando ele diz: eu sou o primeiro e o último. Ele é ou não é Deus? Seguramente que é. João ouviu no meio dos candeeiros, ou seja, ele está no meio da sua igreja universal.
Ele não está no centro, mas a palavra fala que ele está no meio. Porque centro nos dá a visão e a gente começa a pensar em coisa geométrica. No centro não pode se mexer, né? Mas quando fala no meio, e aqui João vê ele passeando no meio da sua igreja. E meio é totalmente espiritual, enquanto o centro nos remete a uma visão de ser geométrico. E aí no meio, ele tem as características que João viu e nós também ouvemos através da sua palavra. Que ele é penetrante, energizante, ele é unificador, ele está sustentando, ele está avaliando, ele está ministrando e julgando a sua igreja por toda a eternidade. A cinta é toda de ouro, não é como o sacerdote de Israel, que era apenas bordada em tecido com ouro. O sacerdote lá só tinha fios de ouro, né? Mas aqui fala que o nosso Jesus glorificado, ele tem a cinta toda de ouro. O Filho do Homem está cingido até a altura do peito. Peito cingido fala de paz, descanso, soberania, fidelidade, do amor eterno do nosso Senhor pela tua igreja e por nós. Os cabelos brancos, ele tem idade que não envelhece, pureza e santidade que são eternas. Ele é cheio de glória e majestade. Julga como aquele que viu o curso das eras eternas, tem a plenitude da sabedoria. E eu achava que cabelos brancos era símbolo de ser velho, ultrapassado, mas aqui é outra coisa. E eu estou com meus cabelos brancos. Senhor Jesus, cabelos brancos, que tem idade que não envelhece. Ele tem pureza e santidade que são eternas. Ele é cheio de glória e majestade. Julga como aquele que viu o curso das eras eternas, da eternidade passada e até a eternidade futura. Ele possui toda a sabedoria. Olhos como chama de fogo. Cristo julga com conhecimento. Ele contempla para julgar. Ele observa para pronunciar o seu julgamento. É um olhar que tornará manifesta a obra de cada um. E eu estou pensando aqui naquele exemplo de Pedro, quando Pedro nega o Senhor 3 vezes, e o Senhor fala, você será lembrado disso. E quando da crucificação do Senhor, o Senhor está carregando aquela cruz ali para um destino ao Calvário, a gente vê lá que Pedro seguia o Senhor, porém de longe. E tem uma cena que quando o Senhor passa por Pedro, e ele fala que o Senhor só olhou para Pedro, e o galo cantou lá. O Senhor não falou nada, não repreendeu nada, não julgou nada, só olhou. Olhos como chama de fogo. Pedro entendeu o recado. E a palavra fala que Pedro saiu e chorou amargamente. Olhos como chama de fogo. Ou seja, o Senhor não vai falar nada, só vai olhar, e nós mesmos, em autoavaliação, nós vamos entender o que significa esses olhos como chama de fogo. Vou ler uma frase de um capítulo, de um livro, um parágrafo, que diz assim: que visão tão sublime e intimidadora é esta do Filho do Homem e do Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, caminhando para lá e para cá no meio das igrejas, e em todo o esplendor da divindade oficial, intenso em amor, perfeito em santidade, possuidor de todo conhecimento, justo no julgar, autoridade na palavra, soberano na administração, perscrutável na verdade e cheio de glória. Eu li isso umas 10 vezes, vou repetir para os irmãos pelo menos mais uma. Que visão tão sublime e intimidadora é esta do Filho do Homem e do Filho de Deus. João vendo isso e transmitiu para nós. Nosso Salvador e Senhor, caminhando para lá e para cá no meio das igrejas.
e em todo o esplendor da dignidade oficial que lhe cabe, intenso em amor, perfeito em santidade, possuidor de todo conhecimento, justo no julgar, autoridade na palavra, soberano na administração, perscrutável na verdade e cheio de glória. Autoridade na palavra. O que o Senhor falou lá atrás, fala hoje e falará no futuro. Ele tem autoridade, ele tem poder para isso. Uns 10 dias atrás, estava vendo aí nos YouTube da vida, um irmão até que tinha um certo respeito, com milhares de seguidores, e numa ministração sua, ele disse uma frase assim: nós precisamos atualizar a palavra de Deus. E ele explicou por quê. Porque as epístolas, ele deu exemplo lá, elas foram escritas praticamente há 2000 anos atrás, tal, e era um contexto para a época, tal. Senhor Jesus, houve um derrame de crítica em cima dele. Precisamos atualizar a palavra de Deus. O que nós queremos fazer com isso? Adaptar a palavra Deus e o Senhor em nós? Ou o Senhor tem que dar um jeito de se encaixar? O Senhor é o mesmo que falou lá, fala hoje. Senhor Jesus, a palavra é viva e eficaz, ela é atual para nós hoje. Tudo isso João viu, mas agora João, aquele que reclinava sobre o peito do Senhor quando estava com o Senhor, ele agora está como morto aos pés do Senhor, essa visão celestial. Ele vê Jesus segurando as 7 estrelas, aí o próprio Senhor põe a mão sobre o João e diz: não temas. E esse não temas, João ouviu muitas vezes quando o Senhor estava junto com eles: não temas, entre no barco e vá, não temas, pode ir em tal lugar, não temas. Ele ouviu isso o tempo todo. E João ouve do próprio Senhor isso aqui: estive morto, e eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Tem as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, acho que era isso, e eu sempre me limito a 20 minutos, mas acho que eu passei um pouquinho, foi 22 minutos. Vendo isso, depois eu fiquei, vindo para cá, eu fiquei pensando o que João viu. E nós sabemos quem é João. Dentre todos os seus discípulos e apóstolos ali do Senhor, tirando o Judas, o traidor, todos foram martirizados. E o Senhor preservou João. E a história fala que João cuidou de Maria, mãe de Jesus, porque foi uma incumbência de Jesus lá na cruz. Eis aí tua mãe. E quando Maria morreu, foi o assunto, Roma decidiu prender João, e prendeu João, e ali no Coliseu ali, esquentou um caldeirão, não sei como é que era isso antes, um balde, sei lá, de óleo fervente, e pegou João ali na presença de multidões e jogou João dentro daquele caldeirão de óleo fervente. E a multidão ali olhando, e viu que não aconteceu nada com João. E a história fala que muitos se converteram ali diante dessa situação, porque foram convencidos que em João havia a presença do Senhor. E aí as autoridades ali de Roma, para não serem envergonhadas, pegaram João, depositaram ele lá na ilha de Patmos, no meio de toda sorte de criminosos, de pessoas, tal. Ou seja, vamos eliminar João de alguma maneira, né? Tirar ele de cena. E João ficou ali. E ali o Senhor encontrou um vaso para poder dar tais visões do Apocalipse. Encontrou em João um coração que nunca se afastou do Senhor, mesmo diante de todas essas situações. E nós sabemos pela história que João não morreu na ilha de Patmos. De certa maneira o Senhor o tirou de lá. E ele certamente foi para Éfeso, porque ali
Já tinha igreja em Éfeso e ele tinha um coração ali em Éfeso. E ele morreu ali no ano 100, não sei o que, 102, 103, aos 95 anos de idade, de morte natural. Eu fiquei pensando, como que João lidou com isso, com essas visões que ele teve? Que tempo que ele teve, 5 anos, 10 anos ou 20 anos, depois que ele teve essas visões, que tempo que ele teve de vida para ele lidar com isso? Ele escreveu, sem dúvida que ele escreveu. Mas como que o seu coração ficou, ele em vida, humanamente falando, lidando com essas coisas? Possivelmente ele deve ter tido aqueles sentimentos que Paulo tinha, assim, eu prefiro partir e estar com o Senhor, que não tem comparação, muito melhor. E João ficou lidando com isso ali todo esse tempo. E depois João escreve as suas 3 epístolas, e as epístolas falam praticamente de amor. Amor entre os irmãos, amor para com a igreja, amor de mutualidade de uns para com os outros. Porque João sabia que havia algo e há algo melhor nesse Jesus glorificado nos céus, e ele almejava possivelmente partir e estar com o Senhor e ver isso o tempo todo com os próprios olhos, não só em sonho, não só em pensamento, não só um desejo, mas estar para sempre, por toda a eternidade, vendo a glória que o nosso Senhor possui, o louvor que é devido a Ele, a deidade que é devida a Ele. Amém?